Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço os mais de 130 milhões de visualizações do meu canal e sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica e sempre, e isso é fundamental, propositiva, indica o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Além de estar inscrito no canal, você pode ser apoiador, membro apoiador do canal. E por que é importante apoiar o canal? Fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático. Tem duas formas, e você escolhe aquela que para você é mais conveniente. No Twitter, você pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, vamos começar aqui a nossa leitura hoje de todo o noticiário, mas antes aqui temos uma novidade, a primeira novidade, tem duas. A primeira, olá, Lê. Olá, pessoal, bom domingo. Passando por aqui para avisar vocês que eu tenho um perfil no Instagram para vocês seguirem, com muitas dicas de moda, cultura, arte, e mostro também um pouco da nossa vida. Letícia de Castro Villa Oficial, o nome do perfil. E tem mais alguém que também tem um perfil no Instagram, que acho que muitos de vocês também já conhecem, como também me seguem. Vou chamá-lo aqui, um momento. É a segunda surpresa do dia. Vamos ver agora onde está a segunda surpresa. Está chegando a segunda surpresa aqui. Aqui, ó, a segunda surpresa é o Mestre Willy, né? O Mestre Willy Oficial no Instagram, tá? Tem muitas fotos bacanas dele, do nosso mascote, tá? Até, pessoal. Boa live. Até bonitão, vem aqui. Willy. É uma figura esse Mestre Willy. Agora vive um relacionamento sério. Vamos lá, então. Aí passei todo o noticiário, a política não pegou no breu, né? É natural, nós estamos ainda muito longe da população focar no processo eleitoral, que a população está acompanhando. De um lado, é a terrível guerra na Ucrânia, contra a Ucrânia, né? Já passamos desde o dia 24 de fevereiro, mais de um mês, a situação é cada vez mais difícil, a incrível falta de lideranças mundiais, né? O presidente norte-americano é um desastre, fez afirmações catastróficas ontem sobre o governo russo. Não é ele que determina quem deve estar na presidência da Rússia, mas os russos. Evidentemente que o Putin é tudo isso que nós já sabemos e falamos tantas vezes aqui, né? Mas não cabe da declaração de que tem que tirar o Putin da presidência da Rússia, né? Isso não ajuda em nada, ao contrário, estende e joga água no moinho do Putin, porque aí ele assume o vestuário, põe a roupa, é sempre assim, os políticos têm, né, no seu vestuário várias roupas que eles vão, são fantasias, né? É fantasia de nacionalista, de defensor da Rússia, contra os inimigos, é isso que sempre gosta, olhar os inimigos estrangeiros que querem dominar a Rússia. Aí o Biden fala isso e cai justamente no figurino desejado pelo Putin. Mas a situação é cada vez mais difícil, a tragédia, são quase 4 milhões de refugiados, a economia ucraniana está destruída. Para se recuperar, vai precisar de um super plano Marshall, para lembrar o paralelo com o final da Segunda Guerra Mundial, né? E a economia russa, então, vai ser muito difícil se recuperar, porque ela vai estar no outro lado dessa questão, né? E vive fundamentalmente de produtos primários, do setor primário da economia, e a Europa vai buscar outros fornecedores, que era grande consumidora dos produtos da Rússia, especialmente do gás, né? Vai buscar outros fornecedores, e para quem a Rússia vai poder vender aquilo? Ela não é uma potência no campo do setor secundário, ainda é uma potência militar, graças à União Soviética, não à Rússia. Então, é uma situação ainda de muita tensão e que vai influenciar diretamente no crescimento econômico mundial, na média do crescimento
abastecimento, no comércio, etc, etc, etc. E, claro, e mais profundamente no jogo geopolítico, né? E o Brasil não está, claro, de um lado, os partidos de oposição que estão olhando para o processo eleitoral ainda, porque a semana que vem é a última da janela partidária, né? Desse troca-troca, vai ser muito intenso isso, né? E do lado do governo, os posicionamentos equivocados. Alguém, inclusive, lembrou no comentário, acho que foi uma das pessoas que nos acompanham aqui, saiu a notícia, se o Brasil na OEA se absteve numa votação da OEA exigindo a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. Mas, estranhamente, e é interessante registrar aqui, não foi dado grande repercussão a esse voto brasileiro, que é o oposto de votos que o Brasil já deu na ONU. Né? É uma questão complicada, né? Você percebe claramente que o Itamaraty tem uma posição envergonhada sobre essa questão, quer, na verdade, apoiar a aventura do Putin. O Bolsonaro deixou isso muito claro quando disse que se solidarizava com a Rússia e muitas vezes é obrigado, em alguns momentos, a votar contra a Rússia, mas vota sempre com vergonha, porque, no fim, a abstenção começa na votação da OEA. O que é a OEA? Organização de Estados Americanos, é um voto envergonhado pró-Rússia. É isso. E aí fortalece a nossa leitura. Qual? Há um eixo, né, perigosíssimo, antidemocrático, nazifascista, Brasília, Moscou, Dubai. E atentem para o novo embaixador brasileiro nomeado para os Emirados Árabes Unidos. Atentem, é alguém que não é um dos quadros do Itamaraty, não faz parte do Itamaraty, né, dos quadros do partido, portanto, do país, não é um diplomata, e ali tem coisa. Só falando isso, vocês vão ver como que nós vamos acertar daqui a pouco. Claro que o novo governo eleito em outubro, que tomará posse em janeiro, vai retirar esse senhor de lá, porque ele não tem nada a ver com o Itamaraty, com a diplomacia brasileira, mas com interesses que não são os do Brasil. Coisas do governo Bolsonaro. Lembra quando ele quis humilhar o Itamaraty, nomeando o filho embaixador nos Estados Unidos? Né? Aquela humilhação, houve todo aquele barulho e, no fim, isso acabou não ocorrendo. Bem, mas disso daí logo nós vamos nos livrar. Eu estava olhando aqui todo o noticiário, acompanhando o noticiário do dia, passei pelos principais portais, jornais, agora vi uma notícia que faço questão de lembrar e explicar melhor para vocês até a live de ontem e uma outra intervenção que eu já tinha feito sobre essa questão, sobre São Paulo. A questão não é não entenda isso no sentido regionalista, um pouco mais primário, não é que São Paulo é ruim, eu estou São Paulo sociedade civil, não, não, não. O que eu estou dizendo é outra coisa, é o papel político do Estado de São Paulo na República, na Federação. É essa a questão. E como isso foi se enfraquecendo ao longo do tempo, mais recente, fui mostrando, dando exemplos, e que isso tem de parar. E quem é que vai parar com isso? O eleitor. Ele é que tem a faca e o queijo na mão, que é o voto. Né? E certamente não vai votar em aventureiros, em oportunistas, gente que não tem nada a ver com a nossa história. Mas, por incrível que pareça, isso é importante ressaltar, a Câmara Municipal, sob agora de São José dos Campos, aprovou lá a concessão de cidadão honorário para quem? Para o capitão Tarcísio. Meu Deus, o que aconteceu? Porque ele alugou um apartamento, uma casa, um apartamento lá, falso, porque ele não mora lá. Nunca morou, nunca teve vinculação nenhuma com o Estado de São Paulo. Aquilo que deveria causar uma repugna, um asco, uma revolta, uma indignação, acontece o contrário. Parece o escravo que gostava de ser escravo. Quando eu digo isso, abre aspas, precisa entender também que aqui, nesse momento no Brasil, você explica tudo. Havia momentos, um clássico chamado Escravismo Colonial, do Jacob Gorender, né? Indispensável. Quando saiu, no final dos anos 70, influenciou muito a bibliografia sobre o tema. Eu fiquei, naquele momento, muito impactado pelo livro. É um livro pesado, longo, e ele trabalha com a questão, e é isso que ocorre no processo de escravidão, de coisificação do escravo, que não é um ser, é uma coisa, né? E a própria legislação mostra isso. E muitas vezes havia, por parte do dominado, a incorporação do que o dominador queria que ele fosse. Né? Esse é o processo de coisificação. Né? E tem relatos na historiografia sobre o assunto que muitas vezes havia a possibilidade de uma rebelião, de uma revolta, e não ocorria, ao contrário.
acabava aprendendo aquele que estava se revoltando por alguma razão, tivesse matado o seu senhor e coisa do tipo, né? Então, e isso está muito marcado por que é uma sociedade escravista, que é terrível. Precisa, né, entender o que significa aquele escravismo de 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, né? Como molda todas as relações sociais, econômicas, culturais, os passos de sociabilidade, tudo aquilo. Mas eu estou dizendo isso, que eu fiz só um parênteses para explicar um pouco, porque as pessoas, há um culto da ignorância no Brasil, as pessoas querem falar de coisas que não sabem e já começam a emitir juízo. Então, só lembrei e citei um clássico da historiografia sobre escravidão no Brasil, que é O Escravismo Colonial, de Jacob Gorenda, um livraço. Bem, mas para voltar ao capitão Tarcísio e não perder o fio da meada, é um absurdo. Quer dizer, a Câmara Municipal vai se revoltar. Fala, mas espera, estão achando aqui que nós estamos aqui uma cidade de aluguel? Porque é uma cidade, vira uma cidade de aluguel. Claro que a São José dos Campos é dinâmica. Conheço, já estive lá, né? Conheço até a história do futebol da cidade, sei da sua importância, no campo tecnológico nem se fala da modernidade, uma cidade dinâmica. Com tudo isso, é que eu não consigo entender uma decisão dessa. Puxa vida, um dinamismo, uma cidade tão importante, né? Tão progressista, fazer uma coisa dessa, que parece o velho coronelismo. Né? Triste, triste, triste. Creio que a população de São José dos Campos discorda disso radicalmente, tenho certeza. Bem, mas eu queria deixar registrado esse fato. Aí, passando aqui para... Eu queria mais uma vez falar só um ponto antes de entrar no nosso tema central, que é dos jantares. Eu não me conformo com os jantares. Tem umas empresas que deve dar um lucro fabuloso, eu presumo, né? Que convida o político para falar para empresários, e junta 20, 30 empresários. Já toquei nesse assunto aqui em São Paulo está cheio disso. Acho que a empresa quer dar ideia que é algo importante. Eu acho engraçadíssimo. Né? Ela está na dela, o duro é os bobos, que acham que aquilo é uma coisa importante. Né? Aí vem o político e almoça e faz uma declaração, não sei, senta, eles ficam conversando individualmente, acho isso incrível. Tal. E uma mais recente, nessa semana, estava o capitão Tarcísio, que é um pobre coitado, um falastrão, que inaugura o recapeamento de uma estrada de 20 quilômetros. Recapeamento, ele inaugura a ponte de madeira, é um falastrão, é produto desse tempo, da mediocridade, né, que nós vivemos. Aí ele esteve aqui no encontro desse de empresários, e são sempre os mesmos que participam desses encontros, empresários, entende? Agora, como se eles fossem lideranças, ele influenciasse o voto dos paulistas, né, ou desse dinheiro, tudo que não pode, porque agora tem o fundo eleitoral, o fundo partidário, ou como eles fossem líderes de categorias, que alguém falasse, ele almoçou com não sei quem, você fala, opa, esse cara é bom. Nada, gente inexpressiva. Rastaqueras, para vocês. Rastaqueras. Aí eu resumo. Meu conceito, acho que resolve essa questão. Né? São rastaqueras. E aí tem ele até fumando charuto lá, tentando dar um ar. Porque eu acho que entre os rastaqueras, fumar charuto é condição sine qua non de poder. Eu acho que na cabeça dos rastaqueras é uma coisa aí, é super legal, é sinal de poder dentro do primarismo intelectual e o ressentimento cultural. O ressentimento é fantástico, tal, porque esse pessoal nem jornal lê, não lê nada, eles se informam com aspas, com fake news. E aí está lá o Tarcísio e tem essa turma. Ali eles não são ninguém. Eles não são ninguém. O que eles deviam conversar era sobre o bolsolão do MEC. Aí sim, o bolsolão, toda a corrupção. Hoje, inclusive, o Hélio Gaspari lembra, na Folha e no Globo, a questão lá de 2019 das compras dos computadores, caramba. Corrupção em torno de mais de 2, 3 bilhões de reais. Né? A compra é muito acima das necessidades. Uma só escola dava, em média, para cada aluno, 177 computadores. Ainda bem que um funcionário burocrático, viu aquilo e falou, opa, pera, estão roubando. Dentro do MEC, governo Bolsonaro. Então, não é o escândalo atual, não é o primeiro, e com essa gestão não será o único, e novas denúncias vão surgir. Pode registrar. Agora, a crueldade desse pessoal, que é mais terrível, né? Nós vimos essa crueldade quando a CPI da pandemia teve depoimentos lá terríveis, eles roubando vacina, e as pessoas morrendo, são pessoas cruéis. Lembra uma organização que, inclusive, tinha um aqui de São Paulo que era vice-presidente, que deu dinheiro, um sujeito que se dizia representante da ONU, que era presidente da organização, eles falavam no site contra a vacina, e por baixo do pano queriam receber propina vendendo vacina para o governo que eles não tinham. E tinha até um de São Paulo aqui,
né? Um sujeito patético, ridículo, ressentido, um pobre coitado, tal, que participava, até depois também, né? Foi lá, foi chamado, teve cena. Eu não esqueço nada daquilo. E essas pessoas que passaram aquela situação continuam circulando por aí. Um homofóbico, por exemplo, que teve lá, e que o senador Fabiano Contarato colocou ele no lugar, esse homofóbico colocou ele no lugar, ainda continua aparecendo por aí, devia ter vergonha, né? Mete um óculos escuro, tal, joga um cabelo assim, se fantasia, faz alguma coisa. Bem, e por aí vai. São os membros ridículos desses rastaqueras que não representam, evidentemente, os empreendedores, as pessoas que, né, que estão revolucionando na área da ciência e tecnologia aqui. Tem coisas fantásticas no estado de São Paulo, como tem no resto do Brasil. Nós temos uma grande sociedade, gente muito dinâmica, é isso que a gente tem de valorizar. O que nós precisamos mudar é essa estrutura de representação, por exemplo, política de Estados. É essencial, condição sine qua non. E, por fim, antes de tocar no ponto, uma questão que eu tenho explorado, certamente outros depois vão dizer, porque eu já vi muitas das coisas que primeiro a gente fala aqui, depois repercute aqui, isso faz parte e tal, tudo bem. A questão de você macular a representação na Câmara dos Deputados dos estados, a representação estadual na Câmara Federal. Isso é terrível, isso só não dá certo, eu já expliquei, naqueles estados em que você tem uma elite petrificada, que não há espaço, você já está mais definido quem vai ficar com as cadeiras, né? Mas no caso, especialmente de São Paulo, e São Paulo é que isso está mais presente. Antigamente, no Rio, tinha coisas desse tipo. Gozado agora menos, parece, ao menos pelo que eu estou assistindo, mas São Paulo isso está muito presente. De um lado, pelo número de cadeiras, 70. De outro, que a extrema-direita não conseguiu construir laços orgânicos aqui em São Paulo, partido político, intelectuais orgânicos, políticos efetivamente de extrema-direita, não conseguiu. Então vem gente de outros estados para ocupar esse espaço da extrema-direita, que infelizmente tem aqui, como tem em outros lugares, e aqui tem mais nesse momento do que teve em outros períodos da nossa história. Isso é evidente. E aí começa a vir Dudu Bananinha, que é produto dessa situação. O Dudu Bananinha, ele vem aqui ocupar um espaço porque, e aí eles fizeram uma boa leitura, os criminosos nazifascistas bolsonaristas, o chefe da Orcrim, o Jair Bolsonaro, falou, olha, lá em São Paulo vou ter um espaço, vamos ocupar aquele espaço, né? Usar o meu nome e que importa a representação de São Paulo? Se lixe São Paulo importa a gente ter um representante lá que é meu filho, tem as rachadinhas, tem tudo, etc. E foi o que eles fizeram. Outros foram fazendo também. E virou a casa da mãe Joana aqui. E parece que em 2022 isso vai se ampliar. Veja, a tal de Mário Frias vem para cá, o Bananinha continua, aquele general Heleno queria vir também, a Damares queria vir também, e vai juntando, né? No lado do PT tinha o caso do Jean Willis, que não tem qualquer relação com o estado de São Paulo. E agora, segundo notícias, até a senhora Rosângela Moro seria candidata a deputada por São Paulo. Eu não sei, estava em todos os lugares, foi replicado isso durante alguns dias. Não sei, nós saberemos agora, nessa próxima semana, que também é absolutamente lamentável. Então, note, a questão da representação parlamentar estadual passa a ser mediatizada por questões da União. Então, a eleição presidencial determina que você coloca nos estados candidatos que são reflexos da polarização nacional. Isso é um absurdo, porque os estados têm suas próprias demandas, e o papel do legislativo não é ser uma caixa de ressonância do executivo, não. Ele está à altura do executivo, assim como do judiciário. Então, ele se rebaixa ao fazer também esse papel. Não sei se eu estou sendo claro para vocês. Então, isso é uma coisa que tem de mudar. Não pode continuar assim. Porque uma coisa é o legislativo, outra é o executivo. Estou falando no caso dos que são eleitos, porque o judiciário, o processo, evidentemente, é distinto, como vocês sabem. Então, vamos esperar isso. Quem decide são os eleitores, não são os partidos políticos candidatos. Por isso que essa discussão é importante, da gente mostrar como está sendo violado o que determina a Constituição. A soberania popular está sendo fraudada por aventureiros e oportunistas, que não têm vinculação com aqueles estados, né? Então, se ele quer ser uma coisa supraestadual, seja candidato a presidente da República. Está resolvido, porque o senador também é vinculado ao Estado, tanto que o Senado é chamado Casa da Federação, né? Então, se você não quer ter uma vinculação com o Estado, não
tem problema. Seja candidato, que é o único meio, a presidente da República, pronto. Aí você tem um olhar nacional, né? Não é o caso da representação estadual na Câmara dos Deputados, ou da própria senadoria. Acho que deu para entender, né? O que eu estou querendo dizer, que eu acho que em termos analíticos é importante, porque esse processo pode, se não for alterado, vai virar isso aí uma enorme bagunça. Bem, aí acompanhando toda a conjuntura, é claro, eu já falei diversas vezes para vocês que nós vemos um momento muito especial. A tal de terceira via não consegue se consolidar, né? E aí tem uma coisa importante. Terceira via não se consolida em ano eleitoral, ela é um processo histórico. E isso é importante. Você não constrói alternativa se você não tem um período em que você tem uma demonstração prática que é uma alternativa efetiva. E por quê? Então, vamos entender. No caso do Bolsonaro, sabe-se quem vai votar no Bolsonaro é o que ele fez nos últimos 3 anos e alguns meses. No caso do Lula, sabe-se porque volta especialmente aos 2 governos Lula, porque o Lula quer apagar Dilma eleitoralmente, e explica-se isso, né? Evidentemente, porque a Dilma é um peso eleitoral, todo mundo entende, quem tem o mínimo de conhecimento de processo eleitoral, de processo político, entende essa questão, mas ao falar do Lula, ele vai mostrar os 8 anos de governo dele. Perfeito. A tal de terceira via, ela não se constrói eleitoralmente como alternativa de poder no ano eleitoral, nas vésperas da eleição. Ela é um processo histórico. Quando eu digo histórico, de 2, 3 anos, no mínimo, em que vai se construindo novas formas de administração de Estado, programas, leituras do seu Estado, do Brasil e do mundo, né? Exemplos de liderança. Portanto, é um processo que não pode ser construído, daí o fracasso, rapidamente no ano eleitoral. Ou falar, como eu já li, em julho vai unir todos, dificilmente todos estarão unidos, mas... E aí se constrói em julho, eleição em outubro. Pensa que o eleitorado é bobo, é tonto, né? Não é isso, você tem de construir. E daí que as pesquisas mostram sucessivos... vamos chamar de fracassos, porque está sendo falado isso há bastante tempo e não se constitui como alternativa eleitoral. Bem, pelas razões que eu historiei anteriormente. Agora, há um outro ponto que eu queria tocar, antes de falar no ponto central de hoje, que é também uma questão analítica, que é o coronelismo religioso. E o coronelismo religioso, já dei vários exemplos do coronelismo clássico do Vítor Nunes Leal para vocês, mas isso é importante também nesse ponto. Você veja que nós somos com tópicos que a gente vai explorar com a relação com a conjuntura depois, né? Esse coronelismo religioso é um grande salto para trás, porque aquele coronelismo clássico do Vítor Nunes Leal foi rompido com o deslocamento campo-cidade, com o deslocamento nordeste e sudeste, e formando as metrópoles. Nas metrópoles não tem o coronelismo clássico do Vítor Nunes Leal, que é um coronelismo produto de uma sociedade rural, entendido? Então foi um avanço histórico fantástico, e eleitoral e de cidadania. Porém, nas últimas décadas, das 2 últimas décadas em especial, nós demos um grande salto para trás, porque surgiu um novo coronelismo nas grandes regiões metropolitanas, né? Especialmente, qual é o coronelismo religioso? Em que agora não é mais mediatizado pelo senhor de terras, pelo grande comerciante, o grande proprietário de terras, tal no coronelismo clássico. Não, agora é mediatizado pelo pastor. Né? E aí, e você cria, claro, um discurso diferente aqui, que você tinha no coronelismo, e agora no coronelismo religioso, né? E esse pastor que controla os votos. Naquele período, você dava um pé da bota, depois outro pé, né? Formava o par, depois a eleição, né? O que simbolizava aquele desconhecimento, uma imagem clássica do Monteiro Lobato, né? O Jeca Tatu, né? Agora, aqui, você tem, na modernidade que nós estamos vivendo, esse período, esse tipo de controle. E aí a questão que se coloca é como é que vai ser enfrentado esse controle antidemocrático, antirrepublicano e inconstitucional, porque fere a soberania, porque é, né, a soberania do eleitor, sua, minha, nossa, de cada um. Isso é fundamental, não pode alguém determinar em que a gente vai votar, porque isso você está violando o ordenamento legal, especialmente a Carta Magna. Então, a questão que se coloca, isso está presente, e tem umas análises muito primárias sobre essa questão, dizendo, mas isso daí é porque eles passam a dar um sentido de vida às pessoas. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A questão é que não tem Estado.
Quando você tem a presença do Estado, entenda-se o que eu estou falando, o que é o Estado. Estado é a escola funcionando adequadamente nas regiões mais pobres. Estado é um posto de saúde, um hospital público que funcione adequadamente. Estado é você ter segurança pública e não viver sob tensão, que não sabe se seu filho volta para casa quando sai de manhã para trabalhar. Precisa ter Estado. Estado é você ter saneamento básico, água, esgoto tratado, isso. No mínimo, é isso. Eu dei algumas condicionantes do que é isso, além da presença da cultura, né? Espaços culturais, onde aquela juventude, onde as pessoas daquela comunidade podem trocar experiências e tal. Aí tem Estado. Aonde não há isso, é ocupado, porque não existe espaço vazio. Eu sempre dou o exemplo do futebol. É a mesma coisa na política, é ocupado por esses indivíduos, né? Que aí, naquele espaço religioso, buscam ocupar o que seria o papel do Estado em algumas dessas atribuições, registre-se, né? Ocupa esse espaço e, a partir dali, começa a utilizar esse espaço como instrumento político. Então, certas denominações religiosas viraram partidos políticos. Você pode pegar a denominação e falar, ela tem 5 deputados federais, 30 estaduais espalhados pelo Brasil, tem X número de prefeitos, tantos vereadores, mas espera, ela é um partido político ou é uma denominação religiosa? Ela está funcionando como um partido político, e isso dá muito dinheiro e poder. Isso tem de acabar. Acabar de forma autoritária, violenta, não. Através da cidadania. Ações de Estado junto com a sociedade, juntamente com a sociedade civil. E precisa de coragem, precisa de vergonha na cara, numa linguagem mais popular, mais chão. É simplesmente falar, olha, eu vou ser eleito prefeito aqui, deputada, mas eu não preciso beijar a mão do pastor X. Ao contrário, eu vou fazer isso, eu dou poder a ele. Porque a comunidade fala, ele deve ser importante, hein? O sujeito veio aqui para falar e falou que ele é uma maravilha. Vocês entenderam? Precisa mudar isso. Ah, mas isso leva a derrota. Leva a nada. Leva a nada. É um blefe. Eles vendem algo que não tem, que é o voto do seu rebanho. Eu não gosto dessa expressão, porque ela pode ter um sentido negativo também, né? E não tem. Uma coisa é alguém estar numa cerimônia religiosa ou no culto, como o pessoal vai falar, no caso dos evangélicos. Outra coisa é ele, como eleitor, ir lá votar na urna eletrônica. Isso é importante. Por fim, para ficar na questão eleitoral e mais importante, eu disse para vocês que nós estamos com uma estrutura complicada nas eleições, né? Porque todo mundo sabe quem é candidato, é obrigado a falar que é pré-candidato, mas todo mundo sabe quem é candidato. Todo mundo sabe que o Lula é candidato a presidente, o Bolsonaro é candidato, que Dória é candidato, o Sérgio Moro, Ciro Gomes, André Janones, etc., Simone Tebet, etc., 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 né? Dos que aparecem, todo mundo sabe, né? Então, você não pode nem fazer uma cerimônia de pré-candidatura, porque isso, salvo engano, pelo calendário do TSE, só a partir de maio, se eu não estiver errado. Mas todo mundo já sabe, então vai criar um problema, e aí é uma sugestão que eu apresento, inclusive, ao TSE, que vai engessar o processo eleitoral. E o que acontece? Não adianta engessar. A dinâmica da política vai romper esse gesso. Então, é necessário reconhecer que a pré-candidatura vai surgir mesmo. O que o Bolsonaro está fazendo há tantos meses, campanha eleitoral ou não. Hoje mesmo, aí eu vou citar agora o Metrópolis, o que ele faz no Metrópolis? Estou citando o portal Metrópolis. Tá? Bolsonaro define eleições 2022, foi pela manhã, domingo. É uma luta do bem contra o mal. Em sua fala, Jair Bolsonaro criticou as pesquisas eleitorais. Aí tinha um monte de gente, o Fernando Collor de papagaio de pirata. Que decadência, senador, que decadência, papagaio de pirata. Né? Estava o Valdemar Costa Neto, o astronauta grande, que era petista, agora é bolsonarista, o general Heleno, grande figura, fez um trabalho brilhante no Haiti, mandaram ele embora. A Michelle estava lá, só gente boa. Bem, aí ele disse nesse encontro que, na prática, o lançamento da candidatura à reeleição, chamada de pré-candidatura, que é uma farsa, ele disse o seguinte, o nosso inimigo não é externo, é interno. Olha a expressão, hein? O nosso inimigo não é adversário. Inimigo, com o adversário se convive, com o inimigo se mata, hein? Olha o que está escrito. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. Nós vamos vencer essa luta porque eu estaria sempre, eu estaria sempre na frente de vocês. Eu estarei, né? Acho que ele se equivocou. Bem,
Aí ele diz, ele faz uma série de outras referências, tal, né? E essa luta, ele é o bem e os outros são o mal. Nós aqui estamos no campo do mal, ele é do bem. Esse tipo de liderança faz isso, busca relações sempre dicotômicas, né? E se transforma sempre nele no símbolo da bondade, do interesse público e tal. Agora, essa cerimônia é absolutamente ilegal, porque ela foi claramente um lançamento da pré-candidatura. Todo o cenário construído, ele vai ser multado? Por que eu digo isso? E aí é uma complicação que o TSE vai ter de resolver. Citando Folha de São Paulo, TSE diz que Pablo Vittar fez propaganda eleitoral e veta novos atos no Lollapalooza. Ministro acata pedido da campanha de Bolsonaro e fixa a multa de R$50 mil por novos descumprimentos, segundo a decisão. É verdade, foi propaganda eleitoral. Isso ficou claro também para mim pelas imagens que eu vi, né? Agora, se lá tem uma multa de R$50 mil para o novos, se isso se repetir, de acordo com o ministro Raul Araújo do TSE, o que eu pergunto, e o que o Bolsonaro fez hoje de manhã? E vai resolver a questão dando multas e eles não vai ter pré-campanha? Vai continuar com a pré-campanha. Então, era melhor rever esse tipo de entendimento, porque isso vai levar a um processo de diminuição da importância que o TSE precisa ter na eleição mais importante dos últimos 40 anos no Brasil, que é essa eleição. Nós temos de garantir, portanto, a respeitabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. O que o Bolsonaro fez hoje foi claramente pré-campanha. E aí tem uma outra questão. Ele, ao trazer o Braga Neto como seu candidato, e nessa semana vocês vão ver, como seu candidato a vice-presidente, ele traz o Exército, eu fui o primeiro a dizer isso, como protagonista do processo eleitoral, com o Exército como instituição compondo a chapa. Isso não dá. Também não dá. Né? Porque você aí o Exército é uma instituição nacional, permanente, é uma instituição de Estado, não é de governo. Né? E ele justamente quer isso porque ele vai jogar lenha na fogueira e vai criar uma tensão enorme nesse processo, a partir agora de abril, com a consolidação, fim da janela partidária, e com as pré-candidaturas, vamos chamar de pré, já estabelecidas, aí ele vai começar a jogar lenha na fogueira e colocar a carta que ele guarda aqui, golpe de Estado. Não vai, esse golpe de Estado vai fracassar, essa tentativa, mas a tensão que vai produzir essa carta escondida aqui na manga vai ser muito grande e vai prejudicar o processo eleitoral. Bolsonaro não vai aceitar a derrota. Bolsonaro não vai aceitar a derrota. Isso é importante frisar. Ao contrário, ele vai estimular, vai desmoralizar as pesquisas e mais ainda. O TSE, o sistema eleitoral, vai criar incidentes no dia 2 de outubro, não vai reconhecer a derrota caso chegue ao segundo turno no dia 30, e aí vai transformar novembro e dezembro em 2 meses de enorme tensão aqui no país. Então, essa é a estratégia Bolsonaro. Se eu sou o primeiro a lembrar isso e acerto. Vocês vão ver que isso, infelizmente, gostaria de errar, mas vou acertar exatamente no alvo que é isso. Então, ele usa aqui, uma carta guardada na manga, a questão do utilizar como golpe de Estado. Né? A última carta, falsificando o jogo, porque quem está escondendo uma carta na manga está querendo, evidentemente, agir de má fé no jogo. Imagina-se, mais ainda, num processo eleitoral decisivo para a nossa história, como a eleição agora de 2 de outubro desse ano. É isso, é isso. Se você gostou dessa e tantas outras lives no meu canal, está entre os mais de 130 milhões de visualizações, indica o canal a um amigo, Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, e é rigorosamente verdadeiro isso. Por outro lado, além de ser membro, você pode também, isso é importante, fortalecer o jornalismo independente de qualidade, sendo membro apoiador do canal. Apoiar o canal, você fortalece o jornalismo independente de qualidade, plural, republicano, democrático, num ano importantíssimo, 2022. Tem 2 formas, você escolhe, aqui para você é a melhor. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, são muito modernas, lá também estamos, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos durante a semana e com várias entrevistas que nós vamos estar postando. Até!